Olá, bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje a gente mergulha num tema, uau, profundo, né? A Santíssima Trindade. Olá, é isso mesmo. É um convite a olhar para o coração de Deus, sabe? Essa comunhão de amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Exato. E não é só uma ideia teológica distante, né? É algo que toca a nossa vida. Com certeza! E as leituras de hoje são ótimas guias para isso. Elas ajudam a gente a conectar essa verdade da Trindade com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada de fé. Vamos começar então com Provérbios. Tem uma parte ali que me chama muita atenção, sabe? Quando a sabedoria divina diz: achava minhas delícias junto aos filhos dos homens. É linda essa parte, né? Porque a gente pensa na criação e essa sabedoria que muitos veem como uma figura do próprio Filho Jesus, ela não estava lá só cumprindo uma tarefa. Não era obrigação. Não, era alegria, deleite. Deus se alegrando com a criação e especialmente com a gente, com a humanidade. Isso é quase revolucionário pensar assim, que a nossa simples existência já é motivo de alegria para Deus. Pois é. E isso é tão importante lembrar, né? Principalmente naqueles dias que a gente se sente, ah, pequeno, insignificante ou até meio perdido. Sim, quando a vida parece que só pesa. Como a gente pode assim trazer isso para o coração? Essa ideia de ser deleite de Deus. Olha, acho que não é mágica, né? É um exercício de fé mesmo. Talvez começar pequeno. Parar um instante, olhar para algo bonito na natureza, sei lá, uma flor, o céu, Uhum. e pensar: isso aqui reflete a alegria de Deus. E eu também sou parte disso. É um jeito de recordar. Sou o deleite de Deus. Ou cultivar pequenas alegrias, sabe? Um café gostoso, uma conversa boa. Entendi. Trazer essa alegria divina para as pequenas coisas. Gostei. Bom, aí a gente vai para Romanos, né? Isso, e lá tem outra frase fortíssima. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Derramado. Essa palavra é forte. Não é dado a conta-gotas. Exatamente, é como algo que transborda, sabe? E o ponto central não é um amor que a gente conquista por ser bonizinho ou por merecer. É graça pura, Um presente. um presente, que o Espírito Santo garante, mantém vivo dentro da gente. É a fonte da nossa paz, da nossa esperança, mesmo quando a gente não está sentindo nada, sabe? Ah, isso é libertador. Porque a gente vive numa cultura que cobra muito sentimento, né? Parece que se você não sente o amor de Deus, ele não está lá. Pois é, e a carta aos Romanos diz o contrário. Esse amor é a nossa rocha, a nossa força, justamente quando vêm as crises, o cansaço, a solidão. Então, na prática, quando bate aquele vazio ou a sensação de não ser amado, o que fazer? Talvez a primeira coisa seja respirar fundo e afirmar, mesmo que só para si: ok, eu não estou sentindo, mas eu acredito, teu amor está derramado em mim agora. É um ato de fé. Confiar na promessa. Sim, e quem sabe a partir daí tentar um pequeno gesto de amor, mesmo sem vontade, sabe? Uma palavra gentil para alguém, ouvir com atenção. Às vezes é agindo que a gente percebe essa força do amor de Deus atuando através da gente. Faz sentido? É como se a ação abrisse espaço para perceber o dom. E aí chegamos no Evangelho de João. Isso. Jesus promete o Espírito da Verdade. Ele diz: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Verdade plena. Isso parece tão grande, né? Num mundo com tanta informação, tanta opinião, tanta confusão às vezes. Como o Espírito faz isso? É interessante que Jesus não o apresenta como um acusador ou um juiz que vai ficar apontando o dedo. Verdade. Ele o apresenta como um guia amoroso, paciente, que nos ajuda a entender as coisas de Deus e a nós mesmos aos poucos, no nosso ritmo. Um guia paciente. Isso alivia, né? Não é uma prova que a gente tem que passar correndo. De jeito nenhum. É um processo. O Espírito nos ajuda a discernir, a separar o que é bom do que não é, a ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho. E como a gente se abre para essa guia, para esse discernimento no dia a dia? Olha, acho que começa com a intenção, sabe? Antes de tomar uma decisão, talvez fazer uma oração bem simples. Espírito Santo, me ajuda a ver claro. Me mostra o caminho.
Um pedido de luz. Pouquinho antes de agir ou falar e se perguntar: isso aqui me aproxima do bem? Me aproxima de Deus? Me aproxima dos outros com amor? Confiar na consciência, que é onde o Espírito também fala, e conversar com pessoas de fé. Tudo isso ajuda. Então, olhando para tudo isso, a Trindade não é uma fórmula, né? É, É vida, é relação. é isso. É um pai que nos criou por alegria, que se deleita em nós. É um filho que nos mostra o caminho, nos dá a paz pela sua entrega. E é um espírito que derrama esse amor o tempo todo e nos guia com ternura. É uma comunhão de amor que nos envolve completamente. Sim, e o convite é para a gente viver isso, para deixar essa comunhão divina transbordar para a nossa vida, para as nossas relações. E fica a pergunta, né? Como é que eu e você, como cada um de nós, pode ser um reflexo, mesmo que pequeno, desse amor que une, que perdoa, que alegra? Nessa semana que começa. Uma ótima pergunta para a gente levar no coração. Com certeza. Bom, pessoal, se essa nossa conversa ajudou a iluminar um pouco o caminho de vocês, deixem um curtir, comentem como a palavra tocou vocês hoje, a gente gosta muito de saber. É verdade. Um grande abraço a todos. Um abraço e até a próxima reflexão.